Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora dessa conversa, Alexandra Zanella. Quem embarca no nosso voo hoje é o especialista em finanças do Sebrae RS e o novo camisa 10 do Plano de Voo, Rômulo Teva. Que bom te ter de novo aqui, Rômulo. Olá, tudo bom, Alê? Muito bom estar aqui, né? Com certeza, tô só esperando entrar na folha de pagamento aqui da agência, mas tem sido sempre uma satisfação estar aqui no Plano de Voo, poder contribuir falando um pouco de gestão e linkando, né, esses assuntos tão diversos que a gente já trouxe com as práticas de gestão financeira dos pequenos negócios. Coisa boa ter gente tão potente aqui no Plano de Voo para fazer esse voo longo e vamos voar alto. E quem também embarca no voo de hoje é o CEO do Grupo Sabado, Leandro Sabado. Ele vem lá de Pelotas, a cidade do doce, mas não trouxe nenhuma caixinha de doce aí para, vamos dizer, que a gente vai estar comendo, né, Rômulo, aqui no evento. Ele sabia que a gente tá de dieta. Dietinha, mas tudo bem. Gente, a Sabado ajuda empresas a fazer negócios com a administração pública. E é sobre isso que vamos falar hoje. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Leandro. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Rômulo. Obrigado ao Sebrae pela oportunidade, pelo convite de podermos compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento que se refere às contratações públicas. Eu particularmente, muitas perguntas para fazer, hein? O objetivo final do empreendedor, gente, é vender seus produtos e serviços, certo? Isso estamos tranquilos com esse assunto. Mas você sabe quem é o maior comprador desse país? Isso mesmo, o próprio governo. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora ficou assustado com esse dado aí que não sabia. E se engana quem pensa que as pequenas empresas não têm chances em licitações. Segundo dados do Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas correspondem a cerca de 45% dos fornecedores que participam de compras públicas no país. Pô, estamos falando de quase metade das compras. Por isso, gente, que o episódio de hoje vai trazer dicas de como a sua empresa pode ser uma delas e vender para órgãos públicos. O Leandro já deu aqui um spoilerzinho antes dos bastidores de que não é apenas as prefeituras, o governo do estado ou o governo federal, tem outras oportunidades. E para começar, então, Leandro, queria saber como é que tu vê a participação das pequenas empresas, das empresas menores, nesse tipo de processo licitatório. Tu acha que as empresas estão mais atentas, estão participando mais? Além das empresas, das micro e pequenas empresas estarem mais atentas, estarem mais participativas, existem licitações, importantes salientar aqui, que são destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de desenvolver o mercado local e o mercado regional, adquirindo produtos, contratando serviços diretamente dessas micro e das empresas de pequeno porte. Leandro Rômulo já abriu esse podcast com uma baita notícia, né? Não, muito bom. Inclusive, eu vou dar mais um spoiler. Olha. O Sebrae, ele possui, dentro dos seus atendimentos, o programa Cidade Empreendedora, onde nós temos uma série de ações. Imagina, até já teve o podcast sobre Cidade Empreendedora, onde a gente apoia diversos municípios em qualificar sua gestão, suas práticas. E uma das qualificações que a gente faz é justamente ações de favorecimento às compras locais, focando nos micro e pequenos negócios. Vocês estão vendo que hoje esse episódio tá especial, então convido vocês a se acomodarem, peguem o seu celular, quem gosta de fazer anotações já digitalmente, ou seu papel e sua caneta, porque vocês não estão vendo, claro, estão só nos ouvindo, mas o Leandro tá aqui com uma série de papéis, trouxe números e o cara tem uma empresa. Há quanto tempo, Leandro? A Sabado Assessoria em Licitações, ela está no mercado há 7 anos. O tempinho aí para ter um pouco de experiência em licitações. Bastante. Então, beleza. Vamos começar aí a falar sobre esse assunto aí. MEI pode participar de licitação? A MEI não só pode participar de licitações, Alexandra, como ela recebe um tratamento diferenciado. Ela é dispensada da apresentação de alguns documentos que são exigíveis para outras empresas
de outros portes poderem participar de uma determinada contratação. E vocês têm lá na empresa a solução que vocês trazem para o empreendedor. Que a gente sabe, né? O pequeno empreendedor, a gente sempre fala aqui, né, Rômulo? Tá preocupado com a compra do papel higiênico para o banheiro dos colaboradores, com fechar o caixa, pagar e pensar no futuro da empresa, né? Como que vocês entram para ajudar as empresas que querem participar de licitações e que às vezes não têm um departamento especializado? São muitos detalhes, tem bastante burocracia, né? A proposta do trabalho desenvolvido pela Sabado Assessoria em Licitações é justamente essa, Alexandra. Deixar o empresário focado em cuidar da administração do seu negócio, gerir a sua empresa no dia a dia, e nós cuidamos de todo o resto que vai permitir a sua habilitação em todas as fases do processo licitatório. Muito bom. Ajuda o empreendedor, né, Rômulo? Ajuda muito, porque quando a gente está falando de gestão do pequeno negócio, a gente fala tanto que o empreendedor ele precisa focar no que é a natureza do negócio, né? Eu não gosto muito de termos em inglês, mas lá no inglês fala em core business, que é justamente qual é a atividade principal, a que gera valor. E a licitação, ela é uma estratégia maravilhosa para quem quer crescer, quem quer poder ter resultado, quer ganhar mercado e ganhar experiência, mas ela tem uma atividade operacional, documental, cumprimento de legislação, uma série de leis que tem que ser cumpridas, né? Tanto que muita licitação tu não ganha pelo preço, tu ganha porque tu cumpre o que diz no edital, então não é necessariamente o menor preço. Tem técnica Tem também. técnica, só que isso é uma atividade específica demais que não é a atividade principal do negócio. É um meio de se atingir um objetivo que é a venda. Então, realmente, tu conseguir ter o apoio de quem entende faz toda a diferença, porque isso é fato. A gente conversando com pequenos empresários e quando a gente traz esse tema, licitação, vender para o órgão público, existe assim 2 receios. Que os principais, dos vários, 2 chamam muito a atenção. O primeiro é esse, é burocrático, é difícil, precisa de muito documento. E o segundo, e eu vou lembrar lá do meu pai que era industrial, foi lojista, convivi na infância e na adolescência, que ele tinha pavor de vender para órgão público, para município, porque qual era o receio dele lá nos idos dos anos 2000? Eu vou vender e eu não vou receber. E é a realidade da inadimplência num pequeno negócio, pode quebrar um negócio. Então era aquele medo. Eu vou vender para a prefeitura, eu vou vender para o órgão público, eu vou vender para o Estado vai lá e não me paga, o que eu faço? Eu tenho um fornecedor para pagar. Então acho que são os 2 principais receios, a burocracia e a inadimplência. Então acho que são pontos bem bacanas aí da Sabado trazer para nós sobre isso, né? O quão burocrático é e se realmente a inadimplência ainda existe na ótica das licitações, né? Na realidade das licitações. Esse tema que o Rômulo levantou são 2 temas primordiais, fundamentais, quando se trata da participação de uma empresa em um processo licitatório. O primeiro tópico que ele abordou é a questão da burocracia. Obviamente, a contratação, né, o processo de licitação, ele tem que seguir um regramento, ele é regido por uma legislação. Então, a administração pública ela não tem autonomia para escolher qual empresa ela vai contratar. A contratação por parte da administração pública ela precisa seguir um rito, e esse rito é determinado por uma legislação. Então, como eu falava, a administração ela não tem autonomia para escolher entre a empresa A, B ou C. Ela precisa promover uma licitação para contratar a aquisição de um bem ou a contratação de um determinado serviço. E esse é o processo burocrático que nós falamos. Mas ele protege as pessoas, na verdade, para que não tenha favorecimento de empresas únicas, né? Ele mantém a lisura de uma contratação. Exatamente, porque o edital, que é o instrumento que vai reger a forma como a empresa tem que apresentar a documentação, que vai determinar quais os critérios que a administração tem que seguir para contratar a proposta mais vantajosa, ou seja, aquela de menor valor, tá? Ele tem que ser fundado em uma legislação. Qualquer exigência que a administração traga como fins de participação para uma empresa que extrapole o previsto na legislação, esse edital de licitação ele está sujeito a uma impugnação, a uma contestação para que ele seja retificado. Então, existe todo um cuidado da legislação que rege essas contratações, justamente para evitar essas preferências, vamos dizer assim, por parte da administração, tornar o processo mais legal, mais ético e tornar o processo de seleção mais isonômico. Importantíssimo isso. Inclusive, a gente ouve muito relato, né? Na mídia aparece, né? Porque são milhões
milhões de contratações que todos os órgãos que precisam licitar fazem ao longo do ano no Brasil. Milhões, não é nem milhares, são milhões. E a gente, quando tem algum problema, né, uma fraude, alguma coisa do tipo que acontece, infelizmente, em qualquer processo, existem pessoas que não são inidôneas, isso vira mídia. Então cria também aquela cultura, né? Mas é sempre a carta marcada. Tu pode perceber, vão resgatar notícias de problemas em contratações dos órgãos públicos. A maioria teve a chamada dispensa de licitação. Se usam de outros artifícios para fazer, e aí existe lei que diz o momento em que aquele órgão pode dispensar uma licitação, né? Ele não precisa passar por todo esse processo, né, que o Leandro trouxe, e aí nesse momento que na maioria, não que na maioria das vezes há algum tipo de fraude, mas a maioria das fraudes acontecem em momentos de dispensa de licitação, justamente porque toda a legislação que gera essa burocracia, esse processo, visa justamente proteger o processo, né? Proteger as empresas que estão participando, dando essa lisura, né, a todo o trâmite e garantindo, acima de tudo, o bom uso do recurso que é público. Público, é nosso, que vem do pagamento dos nossos impostos e que deve voltar para a gente. Eu quero complementar a questão que o Rômulo abordou agora há pouco com relação à inadimplência por parte da administração. Tá? É evidente que em alguns casos existe inadimplência por parte da administração, mas é importante também salientar que, como todo o processo, toda a contratação, ele segue uma legislação. E toda vez que a administração contrata uma empresa privada, seja para um fornecimento ou para uma prestação de serviço, ela firma um contrato com esta empresa, onde ela assume obrigações, responsabilidades que ela assume com a empresa privada, é de pagar por aquele fornecimento ou por aquele serviço que ela está recebendo no prazo que ela pactuou no contrato. Caso ela descumpra esse prazo de pagamento, existem alguns meios de fazer essa cobrança, não necessariamente na esfera judicial. Pode-se notificar a administração de forma administrativa, impondo que esse pagamento seja feito de forma imediata. Pode-se levar ao conhecimento, por exemplo, dos órgãos de fiscalização e controle, como, por exemplo, um Tribunal de Contas, que vai buscar uma resposta por parte da administração do porquê daquele atraso de pagamento, uma vez que ela pactuou um contrato e assumiu o compromisso de pagar dentro de um determinado prazo. Porque é público, mas é como se fosse uma empresa. Tem as suas responsabilidades, né? Tem as suas responsabilidades e é o que nós sempre dissemos. O contrato, ele não possui obrigações somente para a empresa. Ele tem obrigações para ambas as partes. Assim como a empresa tem a obrigação de cumprir o prazo de entrega, de entregar o objeto que ela está fornecendo ou o serviço que ela se comprometeu dentro dos parâmetros estabelecidos na licitação, a administração pública também assume responsabilidades, e uma dessa é pagar na forma avançada no contrato. A gente fala que, governo, mas vamos abrir um pouco isso? Licitações públicas, né? Porque a gente às vezes pensa que fecha nas 3 esferas: governo federal, governos estaduais e governos municipais. Mas tem muitas outras oportunidades dentro de cada um desses órgãos, certo? O que mais tem, Leandro, aí? Câmara de Vereadores, que mais nos ajuda? Eu quero pegar um dado importante, interessantíssimo, que você trouxe no início da nossa conversa, que as licitações para as micro e pequenas empresas representam em torno de aproximadamente 50% de tudo que é contratado a nível Brasil. Hoje, esse número do que é investido pelo governo, pelos governos em contratações públicas, representam em torno de 14% do PIB brasileiro. Gente, 14% do nosso PIB. Isso é muito! Considerando que o nosso PIB, o último divulgado de 2021, foi de 8,9 trilhões... Rômulo, tu pode fazer o cálculo para mim? Posso, e eu até vou atualizar o número. A previsão do PIB para 2022 é 9,8 trilhões de reais. Então, a gente está falando quase 1,5 trilhão em 1,3 trilhão apenas em gastos licitatórios, né? E com parênteses, a gente tem que somar os empréstimos, que a gente está falando só de PIB, mas a gente tem que somar que os governos
pega um recurso emprestado das instituições financeiras ou até da pessoa física, né? Quando você compra cartas do Tesouro, por exemplo, e usam esse recurso, na maioria das vezes, para investimento. Então tem mais essa bolada para botar junto E aí na muitas conta, vezes né? recursos vindo de organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras instituições internacionais que costumam fazer financiamentos geralmente para grandes obras de infraestrutura, né, para muitos estados, algumas cidades, algumas capitais do país. Então tem empresa perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa? Muito dinheiro, Alexandre. E tem um ponto muito importante, né? Tu trouxe assim, mas vem dinheiro internacional para grandes obras. Ok, a grande obra vai fazer a ponte. Nós estamos aqui, né? A nova ponte do Guaíba, a extensão, a duplicação da estrada, né? Da BR que liga Porto Alegre. Só que aquele operário, ele precisa de EPI, equipamento de proteção individual. Aquele operário que está trabalhando na beira da estrada precisa de banheiro químico, que é alugado, para colocar ali na estrada, para ele poder fazer as necessidades dele. Ele precisa de marmita para comer aqueles 30, 40. Não é uma grande empresa que vai fornecer Ele precisa isso. do transporte para chegar no local do trabalho. Então, a grande obra tem muita oportunidade para o pequeno. Porque são serviços, né? É mais barato para quem ganhou a obra para duplicar a BR-116. É a 116 que liga para Pelotas? 116. 116, Eu falei ó. 101 antes, gente. Perdão, A meu 116 Deus. é mais barato para essa empresa que vai estar duplicando contratar de um restaurante de Camaquã a 50, 60, 70 almoços para poder... E aí, veja bem, nesse caso, não passa nem por processo licitatório, né? Porque a licitação era daquela grande empresa com o governo. Mas olha o quanto isso gira de dinheiro na economia também, né? Mesmo quando a grande ganha um processo licitatório, o impacto da economia que ela pode gerar, né? E além, obviamente, do foco da conversa, né? Do pequeno licitando e ganhando concorrências de produtos e serviços que estão dentro da alçada, do tamanho dessas empresas, né? Porque hoje a administração pública ela é obrigada a licitar tudo aquilo que ela tem necessidade de adquirir. Seja uma licitação para atender uma necessidade direta da administração, como, por exemplo, um material de expediente, um material de higiene e limpeza, a manutenção de um veículo, que vai atender necessidade direta da administração pública, né, para fazer o dia a dia do trabalho da administração rodar, digamos assim, ou promover uma licitação para contratar um serviço que vai atender a demanda de uma população de um bairro, como uma obra de infraestrutura, uma obra de saneamento, uma obra de calçamento, a construção de uma praça, a construção de um ginásio poliesportivo. Então, ela é obrigada a licitar para atender a demanda direta, a necessidade direta ou a necessidade da coletividade, como nós costumamos dizer. E você imagina o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, tendo a possibilidade de gerar negócios com aproximadamente 15 mil clientes compradores que necessitam dos mais diversos produtos e serviços diariamente. Nós trouxemos um dado aqui extremamente importante, porque quando se fala em licitação, a primeira coisa que vem à mente do empresário é o município. Isto. Mas não é só o município que licita. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios. Desses 497 municípios, cada um deles tem uma Câmara Municipal que também é obrigada a licitar. Então, só municípios e câmaras, nós estamos falando de 994, só no estado do Rio Grande do Sul, além das autarquias municipais, como existe em Novo Hamburgo, existe na cidade de Pelotas, existe na cidade de Bagé. Então, só órgãos municipais, vamos dizer assim, nós estamos falando com certeza de mais de 1.000 compradores. Oportunidade está aí. Além disso, a gente fez questão de trazer um outro número extremamente relevante para os empresários, que além dos órgãos públicos diretos, tá, nós também temos as licitações promovidas pelos bancos públicos. Então, o Banco Banrisul, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, esses 3 bancos somados possuem 1.010 agências no estado do Rio Grande do Sul. Mais 1.000 clientes? Mais 1.000 clientes que demandam diariamente compra da lâmpada, troca de um vidro, Toner da impressora. o toner da impressora, a cópia de uma chave que se perdeu, a confecção de um carimbo, a folha que vai ser utilizada na impressora, a alocação do equipamento de impressão, o sistema de segurança da agência, a empresa que vai prestar o serviço de segurança, a empresa que vai prestar o serviço de limpeza. Então, é uma infinidade de bens
que são comprados diariamente pela administração e outra infinidade de serviços que precisam ser também contratados. Olha, quanta oportunidade, hein, gente? E aí a gente junta o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que são órgãos, são parte da estrutura federal, mas que tem posição no Rio Grande do Sul. O Sistema S, incluindo o SEBRAE. Incluindo o SEBRAE. Estamos aqui no Plano de Voo. O Plano de Voo é resultado de uma licitação que nós ganhamos. Já é a nossa segunda licitação. Participamos dessa licitação que é detalhista, não é só preço, é preço e técnica, é uma papelada maluca para entregar, para provar que a gente está desde com impostos em dia, né? Isso também é bem importante. Falamos sobre o último episódio aí, né, Rômulo, sobre imposto de renda, que o imposto de renda também não feito ou mal feito também impacta, dá problema em licitação, né? Então, é bom tu trazer aí o Sistema S, porque exemplifica também, além do poder público. Exato, tem as empresas públicas, né? Empresas públicas, da qual ou elas são 100% públicas, ou elas são mistas, caso do Banrisul, que boa parte do Banrisul é de propriedade do governo do estado, é obrigado a licitar. O SEBRAE é uma empresa privada, ele não é uma empresa pública, só que ele é uma empresa privada, sem fins lucrativos, que recebe recurso público para operar, para poder gerar seu benefício, subsidiar aquela consultoria, aquela capacitação, aquele treinamento. Em virtude de receber recurso público, precisa licitar, porque é dinheiro público, é dinheiro dos impostos. Então, olha quantas outras empresas, além dos órgãos tradicionais. É muita oportunidade. E 15 mil é só no Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? E eu ia falar, eu não fico limitada ao meu estado. A gente aqui na agência, nós já ganhamos licitações no Mato Grosso e no Espírito Santo e São Paulo. Então, eu posso concorrer nacionalmente. Pode concorrer nacionalmente. Independente do porte da empresa, se ela tiver capacidade operacional, capacidade financeira e estrutura para atender o objeto daquela contratação, ela pode licitar em todo o território nacional e, inclusive, nós atuamos em todo o território nacional assessorando os nossos clientes. Muito bem. A gente falou, né, então, aqui sobre participar, as empresas, tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre... O Rômulo já começou antes a falar um pouquinho sobre as vantagens, assim, de você ganhar uma licitação. É um contrato que pode chegar até 5 anos, certo, Leandro? Traz um pouco dessa questão técnica aí, e o Rômulo também vai nos ajudar, para a gente falar um pouquinho, assim, sobre o que tem de vantagens em a gente participar de licitações. Claro, ter o cliente novo, uma conta nova, é o principal, mas o que mais a gente tem? Nós vimos como vantagem das empresas participar de licitação, dela ter uma garantia de fornecimento a partir do momento que ela ganha aquele contrato, a segurança jurídica de que ela vai receber por aquele fornecimento ou por aquela prestação de serviços, a possibilidade agora, a partir de 1º de abril... Nova lei de licitações. Nova lei de licitações chegando, diversas mudanças estruturais, vamos dizer assim, na forma da administração contratar com o privado e a possibilidade desse contrato ser prorrogado agora dentro da nova lei de licitações por até 10 anos. Nós tínhamos dentro da legislação vigente, né, diga-se de passagem, até final de março, a possibilidade do contrato ser prorrogado, estendido por até 5 anos. Dentro da nova legislação vai haver a possibilidade da administração contratar e postergar a vigência desse contrato por até 10 anos. Então, isso já é uma mudança extremamente significativa que a nova legislação está trazendo. E ela passa a contar para as novas licitações ou para as que já estão ativas também? A nova legislação ela vai ser aplicada apenas naqueles contratos que vierem das licitações regidas pela nova lei. Então, nós estamos passando por um período de transição que nós chamamos, tá? Que iniciou em 1º de abril de 2021, quando foi sancionado pelo presidente da República a Lei 14.133, tá? Conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos. Esse período de transição encerra agora no final de março deste ano. A partir de 1º de abril, ela entra em vigor. Então, todos os processos licitatórios que já foram realizados ou forem conduzidos pela atual legislação, eles seguirão todos os procedimentos até o final, inclusive prorrogações, reajustes, reequilíbrios, aditivos de prazos da legislação que regeu a contratação. A partir do ingresso da nova lei, né, todos os processos que forem regidos por ela,
obedecerão à nova lei de licitações. E é bacana trazer, né, todos esses benefícios, porque um dos pontos que eu vejo melhores, né, de vários benefícios, é essa segurança de ter um contrato de longo prazo. Pensando muitas das licitações, nem todas têm essa característica, né? Tem licitações que é de uma venda única que tu vai fazer, de um fornecimento único. Mas quando você tem uma licitação que é uma prestação de serviço de longo prazo, 5 anos, ou um fornecimento de um produto ao longo do tempo, tu tem uma expectativa de receita. Então, isso é muito positivo, porque uma das inseguranças que o negócio tem, que é um dos desafios de empreender, é que tu tá todo dia buscando uma nova receita, né? Se você tem hoje uma loja de roupa, entrou a fulana, comprou uma roupa, aquela receita já entrou, o teu desafio é fazer com que ela volte para comprar mais uma roupa. Se você vende livro, o desafio é fazer que a pessoa volte para comprar mais um livro, porque aquele primeiro você já vendeu. Agora, quando você tem um contrato com um órgão, ou com um ente público que licita, que diz, ao longo dos próximos 5 anos você vai me prestar o serviço A e você vai receber tanto por mês prestando esse serviço. Com todas as seguranças jurídicas, olha a previsibilidade financeira. Bah, Eu sei que por 5 anos, tudo correndo bem, eu cumprindo o contrato, o órgão também vai cumprir, porque tem as seguranças jurídicas que, né, que o Leandro já citou, eu vou ter aquela receita. Eu sei qual é o critério de reajuste, porque quem presta serviço tem um desafio, né? Reajustar contrato. É muito pior difícil. momento. Tu sentar com o cliente e tu falar, olha só, o índice de inflação foi tanto, o indicador tal foi tanto, a gente quer reajustar, mesmo que esteja em contrato. O cliente vai bater pé, ele vai dizer, mas eu não posso, tudo mais. E aí tu fica ali com aquele medo. Mas aí se eu aplicar o que está no contrato, eu perco o cliente. Com a licitação não tem, tá lá no contrato que é tanto, pro bem e pro mal é tanto, vai reajustar, vai ter aquele preço ali, e tu ainda tem um outro fator, né, que tu falou do reequilíbrio. Tem contrato de licitação que se tu demonstra pro ente que licitou que aquele valor não condiz mais com a necessidade das entregas, tipo, as entregas que isso está prevendo em contrato, este valor em virtude de questões de mercado, tu tem que comprovar isso, Claro. mesmo com o reajuste previsto em contrato, não é suficiente para eu garantir a entrega. Tu pode solicitar isso e tu pode, muito provavelmente, cumprindo os requisitos, ter esse aceite por um valor acima do reajuste contratual. Numa negociação privada é muito difícil isso acontecer. Muito. E às Né? vezes a gente até segura para poder manter o cliente. Então, isso é um dos grandes benefícios que tu pode ter ao licitar para um órgão público. Tu tem a segurança de que o valor acordado é o valor que vai ser pago, tu tem a segurança que o prazo acordado é o prazo contratado, tem o potencial de uma renovação, né, daquele contrato. Então, isso é muito benéfico para a estratégia financeira do negócio, a segurança de crescimento que ela pode ter. Ela pode se apoiar na licitação e nos contratos que ela ganha na licitação para pensar o crescimento no privado. Porque eu sei que eu tenho aquela receita, então aquela receita garante a minha estrutura, garante o meu negócio, e aí eu tenho mais fôlego e eu tenho mais capacidade de assumir riscos em negociações no ente privado, por exemplo, que eu não teria se eu não tivesse a licitação. E fazer a empresa crescer. E fazer a empresa crescer. E não é só o contrato que traz a segurança jurídica para a empresa que está vendendo ou prestando um serviço para a administração. A própria lei traz mecanismos que asseguram alguns direitos para esses empresários, como, por exemplo, essa questão do reequilíbrio que o Rômulo citava agora há pouco. Desde que a empresa demonstre esse desequilíbrio entre o preço ofertado e o preço de mercado, e cabe salientar que isso aconteceu muito durante a pandemia, não só com empresas que tinham contratos com a administração em andamento para fornecimento de EPIs, de álcool em gel, de máscaras e tantos outros itens, mas também para outros segmentos de mercado, como se acompanhou muito na mídia, montadoras parando a produção porque dependiam da importação de peças que vinham de outros países em função dos lockdown, a paralisação da produção, enfim. Então, isso afetou diretamente o nosso mercado local, fazendo com que essas empresas que tinham um contrato com a administração pública para fornecimento de peças, para fornecimento de EPIs, para fornecimento de uma série de itens que foram impactados por essa questão da pandemia, né, tivessem o direito de ter o seu contrato revisto e o preço reajustado, reequilibrado para a realidade de mercado. Isso aconteceu também recentemente quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou diretamente o mercado dos combustíveis. A administração pública como um todo, ela
tem que licitar a aquisição de combustíveis para a frota. Tá? Então, todas aquelas empresas que tinham um contrato em andamento para fornecimento de combustível, e quando a gente começou com aquela variação quase que semanal, diária, de aumento de combustível, recorreram a esse direito assegurado pela lei de licitações de solicitar o reequilíbrio de contrato e ter o preço reequilibrado aos patamares de mercado. Isso é importante, né? Porque esse ponto de equilíbrio, né? A gente viu aí alguns materiais, alguns serviços de produção mesmo aumentar muito. Então, é um mecanismo super importante que também é muito positivo para o fornecedor. É muito importante ter essas seguranças porque um negócio ele se sustenta quando ele tem uma receita maior que a despesa. E aí ele tem que implantar, quando a gente falar de precificação, o markup, a margem. Então, até quando a gente licita, tem muito isso, esse olhar também, né? O Leandro pode comentar depois. Ah, mas para eu licitar, eu tenho que botar um preço extremamente baixo. O teu preço, mesmo num processo de licitação, ele tem que condizer com a tua capacidade de comprar o produto ou de prestar o serviço, que gera um custo, aplicar uma margem para te gerar um resultado financeiro. Não basta só ganhar a licitação. Tu tem que ganhar a licitação com resultado financeiro. A licitação ela é mais um cliente, né? Os entes que licitam são mais um cliente potencial que tu pode atender. Mas não quer dizer que a gente tem que colocar o preço lá embaixo. Inclusive, porque tem muita licitação, e o Leandro, seria legal ele comentar isso, que são aquelas licitações onde ninguém concorre. Eu ia entrar nesse assunto. A gente escuta bastante, especialmente em cidades menores do Brasil todo. A licitação deu deserta. Acho que é uma expressão, né, bem comum, assim, deu deserta. O que é uma licitação deserta, Leandro? A licitação deserta, como o próprio nome diz, é aquela licitação em que nenhuma empresa se candidata para aquele fornecimento ou para aquela prestação de serviços. E o motivo dessa licitação ser deserta podem ser inúmeros. Por exemplo, o preço estimado pelo órgão para aquela aquisição, para aquela contratação, pode ser inexequível, incompatível com o preço praticado no mercado, então não desperta o interesse por parte de nenhuma empresa em participar daquela licitação específica. Outro ponto, daqui a pouco local ou regionalmente não tem nenhuma empresa habilitada para participar daquele processo, ou tem e a empresa não sabe como participar, como reunir a documentação, como atender as exigências Ou do nem edital, ficou sabendo ou nem da ficou licitação. ou nem ficou sabendo da publicidade daquele processo, da abertura daquele processo por parte do órgão, né? Então, tem alguns motivos aí do processo dar deserto. E além da Sabado e outras empresas que fazem todo esse monitoramento e conseguem entregar, onde o empreendedor ele acessa que tem licitações abertas? Existe algum portal onde tudo está reunido? Bom, como o próprio nome sugere, né, a licitação ela é pública. Então, em respeito à legislação, a administração ela precisa tornar público, dar publicidade daquele aviso de licitação, daquela intenção de contratar ou de comprar um produto. Então, por força de lei, ela é obrigada a publicar no site do órgão, no site do município, enfim, da Câmara. Ela tem que publicar num jornal local, ela pode publicar, dependendo da modalidade da licitação, e aí tem algumas regrinhas ali na lei, ela é obrigada a publicar no Diário Oficial do Estado, ela tem que publicar também no Diário Oficial da União, se for uma aquisição que vai ser feita com recursos vindos da União, como por exemplo para merenda escolar, enfim. Então, dependendo da modalidade da licitação, do porte da contratação, da origem do recurso, ela sempre vai ter que dar publicidade. Então, os empresários, eles podem pesquisar no site do seu município, pode pesquisar nos sites, por exemplo, de alguma entidade que licite, né, que seja da sua região, que ele tenha interesse de atender. Tem o Comprasnet, que é o do governo federal, nós temos o Diário Oficial do Estado, que ele é acessível a todos, né, de forma eletrônica. Enfim, tem diversas formas de pesquisa e busca dessas oportunidades. E quem não está podendo fazer isso tudo, tem a Sabado. Tem a Sabado, que oferece uma solução completa para os empresários, que envolvem todas as etapas que ele precisa atender para participar de um processo licitatório. Então, o nosso trabalho ele inicia com a prospecção diária destas oportunidades. Nós fazemos esta busca, essa captação,
né, direcionamos o edital, né, que é publicado na área de atuação do nosso cliente, ele sinalizando que tem interesse de participação, nós desenvolvemos todo o trabalho de análise do edital, preparação da documentação, operamos o pregão eletrônico, representamos o nosso cliente de forma presencial no dia da licitação, temos um departamento jurídico próprio para a eventual necessidade de termos que entrar com recurso, uma impugnação do edital. Se há necessidade da gente notificar o órgão por um eventual atraso de pagamento ou quando há a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro, uma prorrogação do prazo de contrato, o nosso jurídico, ele entra em cena, como se diz, para resolver todas essas questões que envolvem a contratação. A gente aqui está falando, né, botou num balaio único, licitações, mas são várias modalidades, né, Leandro? É importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho rapidamente aí, um pouco sobre essas modalidades. A gente escuta, né, licitações, pregão, envelope fechado, carta convite. O que é isso tudo? Bom, hoje nós temos, com a legislação que está em vigência até final de março, várias modalidades, tá? Eu vou já simplificar e citar as modalidades que permanecerão vigentes a partir da nova lei. Então, nós vamos ter aí a concorrência, que hoje ela é realizada de forma presencial, com a entrega de 2 envelopes, com procedimento de... Que não podem ser brancos, né? Isso. Que não pode dar dica de nada que tiver dentro. Ele até pode ser branco, ele não pode se perceber o que conteúdo tem dentro, que né? tem dentro. Mas tá vendo que eu tô sabendo um pouco de licitações aí, hein? Então, Ale, nós vamos ter a concorrência pública, tá? Que ela vai passar a ser realizada de forma eletrônica. Hoje ela é realizada de forma presencial. Nós vamos ter o pregão eletrônico, que vai ser a modalidade mais utilizada. A administração, preferencialmente, vai ter que realizar toda e qualquer aquisição ou contratação de serviço pela forma eletrônica. Se ela desejar realizar na forma de pregão presencial, que hoje existe essa modalidade, ela vai ter que justificar a impossibilidade de se fazer aquela contratação, aquela licitação de forma eletrônica e vai ter que cumprir o requisito de gravar toda a sessão pública em áudio e vídeo. Uau! Então, isso é uma mudança significativa nas modalidades de licitações. Nós vamos ter praticamente 3 modalidades, né? Que é a concorrência, o pregão eletrônico e se a administração optar em fazer pela forma presencial, né? Ela vai ter que justificar. E tem um outro modelo para algumas licitações específicas que a gente vem estudando, enfim, e ouvindo dos especialistas, que nós acreditamos que não vai ser utilizado aqui no Brasil. É um modelo utilizado em países da Europa, que é o diálogo competitivo, onde a administração tem uma necessidade específica de contratar uma tecnologia, alguma solução para uma área específica. Então, ela abre um diálogo com empresas capazes de atender aquela necessidade para que se busque uma solução, uma tecnologia para atender aquela necessidade. Coisas mais específicas. Coisas muito específicas e nós acreditamos que é uma modalidade que ela vai estar dentro da nova lei, mas que muito provavelmente ela não vai ser aplicada nas contratações aqui do Brasil. E tu vê um ponto interessante, né? No momento em que a nova lei, ela prioriza e quase põe como regra que os pregões, as licitações aconteçam de forma online, ela favorece mais uma vez os pequenos negócios. Porque o custo, imagina o custo de deslocamento, eu tenho uma pequena empresa, eu nem vou entrar no mérito do MEI, eu vou pegar uma pequena empresa, 4, 5 colaboradores, fatura lá seus 40, 50 mil por mês, e surge uma licitação interessante em Pelotas, e eu sou de Porto Alegre. Olha o tempo, é um dia inteiro, é um gasto com combustível, com alimentação, daqui a pouco, dependendo do horário, com uma hospedagem para eu ter que ir no dia anterior. Ou seja, isso dificultava a participação de pequenos negócios e de negócios que estão longes, né? Porque às vezes é o que tu já citou, né, Leandro? Muitas vezes a licitação não teve participante porque não tem naquela região quem presta aquele serviço, quem vende aquele produto. Então, o fato de ser eletrônico vai auxiliar muito os pequenos negócios a participar, né? Se eles conseguem ter a organização,
ter o documental, estarem atentos, né? Porque tem os serviços de empresas como da Sabad e de tantas outras, mas é importante frisar que nenhuma empresa precisa contratar intermediários para licitar. A própria empresa, ela mesmo, tendo capacidade técnica de separar a documentação, de entender o edital, ela vai lá, Apta. ela está apta, ela não é obrigada a intermediar esse processo e ter esse tipo de investimento. Esse investimento é o que a gente estava falando antes, né? Você está deixando para especialistas e, como empresa, foca no que é o objeto do teu negócio, a tua estratégia, aquilo que o empresário e a empresária sabem fazer. E fica mais competitivo quando tu tem um especialista, Com né? certeza vai ficar. Mas é importante frisar, a empresa não precisa ter um intermediário, né? Ela não precisa fazer este investimento. Às vezes até o tamanho da licitação ela vai dizer, não justifica. É uma licitação pequena, o valor é baixo, para eu ter um auxílio. Eu estou iniciando nesse processo, então eu quero primeiro entender, estou disposto como negócio a participar de 2, 3 licitações, já sabendo que eu vou errar documento, vai faltar coisa, o meu preço não vai ser competitivo, mas eu quero aprender esse processo. Vai aprender na prática. Eu quero aprender errando e assumir o risco de perder a licitação e deixar dinheiro na mesa. É uma possibilidade, né? E aí, trazendo um pouco para o trabalho do Sebrae, o Sebrae também tem capacitações que ensinam um pouco isso que o Leandro está trazendo aqui no podcast. O que é uma licitação? Quem deve licitar? Por que se licita? Os tipos de licitação? Quais as principais documentações, as tradicionais, porque cada licitação tem a sua regra, né? Sim. Então, como é que funciona os recursos? Porque dentro de um processo, ao longo desse processo, o empresário ele pode entrar com o que a gente chama de recurso, né? Isso não está correto. Ou aquela empresa que é também concorrente entregou um documento errado, eu quero apontar que aquele documento está errado. Então, tudo isso é ensinado em capacitações, as questões pós, né? Assinei contrato. Pós-contrato, como é que funciona o contrato, assinatura, as questões de revisão de cláusula, revisão dos valores, o pedido de reajuste, até um pedido de cancelamento de contrato, né? Olha, eu não quero mais cumprir este contrato, quais são as penalidades que acontecem. Então, o Sebrae tem capacitação para os pequenos empresários, dando esta orientação, auxiliando o empresário a entender melhor como ele pode usar das licitações como mais uma estratégia comercial ou a estratégia comercial do seu negócio. Porque você ganhei a licitação. Isso não disse nada ainda, né, Leandro? Até você encaminhar a documentação e a documentação ser conferida, até então não dá para contar com um ovo, né? É isso aí, Ale. O que acontece? Principalmente agora no novo formato de contratação, que ele vai ser na forma eletrônica. A gente costuma dizer que na forma eletrônica a fase é inversa. Primeiro você define preço, se avalia a empresa que vai apresentar o preço mais vantajoso para a administração, que é o principal objetivo da licitação, ao final dela, e após aquela empresa que ofertou o melhor preço, é analisado a documentação de habilitação, a parte jurídica, a parte de regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira. Qualquer descuido da empresa na elaboração, na preparação daquela documentação vai motivar, por força do edital e da lei que rege a contratação, a sua desclassificação, a sua inabilitação. O que acontece? Chama-se o segundo colocado, que apresentou o segundo maior preço. Se ele cumprir todas as regras do edital, ele está habilitado e vai formalizar o contrato com a administração e fornecer aquele bem ou prestar aquele serviço. E falávamos agora há pouco da licitação deserta. Nós temos uma segunda possibilidade, que é a licitação fracassada. Como assim? Essa eu não estava sabendo ainda. Depois de deserta, é fracassada. A licitação deserta é quando nenhuma empresa se apresenta para aquela licitação, para participar daquela licitação. E a licitação fracassada é quando, ao final de todo o processo, de todo o trâmite burocrático, vamos dizer assim, a administração não consegue contratar nenhuma empresa. Todas são desclassificadas. Todas são desclassificadas. Nós tivemos uma situação recente de um cliente nosso que participou de uma licitação, representamos ele numa licitação para um grande órgão aqui do estado. Nós ficamos em 8º lugar. O nosso preço ofertado dentro do que ele poderia negociar foi o 8º preço mais caro apresentado para o órgão. Do 1º ao 7º, todos foram desclassificados por falha na documentação. Gente, 7 empresas. 7 empresas é um número altíssimo, né, Leandro? E aí você imagina a diferença de valor.
O preço estava, óbvio, dentro do valor de referência, dentro do valor estimado para aquela contratação. Houve uma negociação da nossa parte na fase de lances ali do processo, mas quando se passou para a habilitação da primeira colocada, ela foi desclassificada e assim sucessivamente até o 7º colocado. Quando nós fomos convocados, a nossa documentação estava toda correta e o contrato, inclusive, já foi firmado com a Olha que administração. coisa linda. Então, festa nesse Festa. dia aí. Foi uma comemoração grande na empresa. Muito quindim lá em Pelotas nesse dia. E isso traz um ponto muito importante no âmbito da gestão, né? Quando você vai participar de um processo licitatório, assim como uma negociação com a entidade privada, você tem que ter uma visão muito clara de qual é o teu custo, qual é a tua estrutura de custo, qual é a margem mínima que tu pode operar, porque na maioria dos processos licitatórios tu dá o preço e aquele é o preço. Alguns modelos tu pode ali ir negociando ao vivo durante o processo, né? Vai baixando o preço até chegar no teu limite, mas ainda assim tu tem que saber qual é o mínimo que eu posso cobrar por aquele produto ou por aquele serviço para ter resultado financeiro, para estar alinhado com a minha estratégia. Tu não pode ter prejuízo, Tu né? não pode ter prejuízo. E conseguir né? cumprir o contrato sob pena de sofrer uma sanção ou uma penalidade. Então é muito importante isso. Quando você participa de um processo, eu já acompanhei alguns processos, inclusive quando eu atuava com consultoria, participei de processos licitatórios, e eu sempre dizia, principalmente com serviço, né? Mas isso vale para produto, que para mim é uma regra de ouro sem entrar no cálculo. Eu dizia, tu tem que chegar num preço onde você, se perder por causa de preço, tu não fica chateado. Tu não pode perder um processo licitatório por preço e aí o ganhador colocou um valor que tu olha para aquele valor e diz, eu teria chegado naquele valor. Porque tu vai ficar com aquele sentimento, se eu tivesse posto aquele valor, eu teria ficado em primeiro lugar, eu teria ganhado o processo. Então tem que ter muito cuidado e entender, inclusive, qual é o tipo. É um processo licitatório, onde os lances são dados ali ao vivo e conforme os lances vêm vindo, tu vai baixando o teu preço até chegar no mínimo, ou é aquele processo de tu entrega o preço no envelope, aquele é o preço que vale. E reza. E em primeiro lugar, né? E ficando em segundo, terceiro, quarto, oitavo, que o primeiro colocado seja desclassificado, que o segundo seja desclassificado até chegar na tua vez. Então, a estratégia de precificação ela é muito importante. Ela tem que ter uma margem que tu cumpra com o contrato, que tu possa honrar o que tu tá te propondo ali dentro da qualidade técnica prevista. Então, também não adianta querer dar o godô no comprador, Porque né? tem penalidade, né? Não é oba-oba. Não cumpriu, ganhei, assinei o contrato, entrego metade ou não entrego. Tem penalidade para a empresa. Com certeza, o contrato ele vai trazer de forma clara e expressa o prazo de fornecimento, o prazo de entrega daquele bem ou o prazo de execução daquele determinado serviço que a administração está cumprindo. É o que falávamos agora há pouco. Não só a administração tem obrigações assumidas perante a empresa contratada. A empresa contratada também assume responsabilidades perante a administração. E aí tem que cuidar muito com o produto, né? Porque daí você tem lá na licitação, e eu vou pegar um exemplo bem genérico, né? Tá lá na licitação, é rolo de papel higiênico, folha dupla de 30 metros. Não adianta você, para baixar preço, vir com um rolo de folha simples de 20 metros. Quando você chegar lá para entregar o produto que você ganhou, quem recebe esse produto vai olhar, não, peraí, este produto está incompatível com o que eu licitei, com o que eu estou prevendo para comprar. E aí você pode ter o contrato cancelado, ter a venda cancelada, ser multado, ou vamos pensar no cenário menos pior. O cara diz, não tem problema, leva de volta esse papel e me entrega o certo. E aí eu tô com o estoque errado, vou ter que comprar o estoque certo, porque eu precifiquei errado, porque quando eu busquei o preço com o fabricante para licitar, ele me deu o preço errado, eu não me atentei. Então, a estratégia de olhar custo, precificar corretamente e cumprir o que está previsto lá naquele edital, naquela licitação, isso estar sendo precificado, ele é muito importante. E ter essa tranquilidade. O preço que eu estou colocando, ou o mínimo que eu posso chegar dentro desse modelo de lances, é o valor que eu consigo honrar esse compromisso de contrato, tendo margem. Se daqui para baixo vier outra empresa e ganhar, bem, eu não prestaria aquele serviço, ou eu não venderia aquele produto por aquele preço, porque não me dá margem para tornar o meu negócio sustentável. E como tu trouxe lá no começo, né, Ale? Nós temos um negócio para gerar resultado, para vender. E não é só vender, é vender com lucro. Não adianta vender e aí vale para o privado e vale para o ente público. Não adianta vender para ter prejuízo. Não, pagar para trabalhar, né, gente? Não dá, né?
E Não nós, dá. Não dá. e nós costumamos orientar o nosso cliente, pegando essa dica importantíssima aí do Rômulo, nós costumamos orientar o nosso cliente sempre nesse sentido, né? A gente sempre costuma usar o termo, não precisa fazer loucura para ganhar esta licitação específica. Licitação tem todos os dias. Oportunidades saem todos os dias. Então não foi possível acompanhar o preço do concorrente neste processo, nesta licitação. Não foi possível acompanhar o valor de referência, o preço máximo que o órgão está pagando nesta contratação específica. Chega na tua margem de segurança, para de ofertar preço. A semana que vem, daqui a alguns dias, vai sair outra oportunidade, daqui a pouco um pouco mais rentável, uma contratação um pouco mais segura. Vai lá, te habilita e vence o processo. Né? Mas não coloca em risco todo o negócio por causa de uma contratação específica que todos os dias saem oportunidades. E aí tem até como estratégia muito interessante, né? Quem sabe buscar, e aí nesse caso eu vejo que tem que buscar ajuda de especialista, vamos identificar quais são as 10 últimas licitações que saíram no âmbito ou municipal, ou estadual, ou nacional, aí vai depender da estratégia mesmo daquela empresa, e vamos identificar as 10 últimas que pediram aquele produto, aquele serviço que eu posso ofertar. Qual foi o volume? Quanto que estão pedindo? Porque às vezes é um produto que, por estratégia dos órgãos, eles pedem um volume que tu, como empresa, não consegue atender. É na casa dos milhares, dos milhões, né? Porque o órgão não licita um pacote de papel higiênico. Claro. Ele vai licitar um volume grande, tu tem que ter condições de entregar. E qual foi o preço? Então, qual foi o volume médio e qual foi o preço médio, né? Porque toda licitação coloca um valor máximo, né? Tem lá o valor máximo que aquele órgão, aquela entidade está disposta a pagar. Nunca mínimo, o máximo. Máximo. E daí tu já enxerga, não, mas assim, as 10 últimas licitações é um volume que eu consigo atender, pô, legal. Mas é um preço incompatível com o meu negócio. Vamos olhar para a nossa estrutura de custo. Por que está incompatível? Porque, pô, teve 10 órgãos aqui, 10 entidades que licitaram e tiveram ganhadores. Ou seja, não foi desértica nem fracassada. A fracassada, eu adorei Né? essa, né? Fracassada. Então só teve sucesso. Ou seja, tem concorrente meu ofertando e entregando aquele produto naquele preço. Aí é a mesma estratégia quando a gente fala de precificação para o ente privado. Se o teu preço está incompatível com a prática de mercado, tu tem que olhar para dentro do teu negócio. Eu estou comprando mal, eu estou com custo variável alto, eu estou com uma estrutura de custo fixo alta, eu tenho pouco volume, consequentemente meu preço de compra ele é muito grande, eu tenho que comprar volume. Como é que eu faço para adequar o meu preço com o mercado licitatório? Adequar meu preço com o mercado das empresas que vivem ou muitas vezes são ali, tem como grandes clientes os entes que licitam. Então isso pode ser uma estratégia bacana de começar a balizar preço, né? Importante salientar, destacar, Rômulo, essa dica que você está trazendo aí, Alê. Hoje, em função da lei da transparência, todos os órgãos da administração, nos seus sites, eles têm uma aba chamada Portal da Transparência. Ali o empresário ele consegue acessar em tempo real todas as licitações em andamento, todos os contratos que foram assinados, qual foi a empresa vencedora, qual foi a marca do produto que ela ofertou em se tratando de produto, qual foi o preço que foi ofertado, para que o empresário que trabalha com venda de produtos dos mais diversos que se possa imaginar, possa acompanhar o que está acontecendo na cidade dele, no órgão da cidade onde está sediada a empresa ou regionalmente, aonde ele tem capacidade de atender. Então, fica essa dica, ele pode acessar o portal do órgão e lá na aba Portal da Transparência, geralmente está sempre em destaque já na tela inicial do órgão e acompanhar em tempo real ali o que está acontecendo e fazer esse balizamento, fazer essa análise dos números ali e dos preços que ele está praticando. E aí tu vê, né, um portal que ele não foi criado com esse objetivo, né? Ele foi criado com o objetivo de dar transparência ao que o governo, as entidades estão fazendo com o dinheiro público, mas se torna uma ferramenta não só de fiscalização do bom uso do recurso público, mas de estratégia de entender quem são meus concorrentes quando eu falo de licitação, qual é a marca do produto, né? E preço. Olha que coisa maravilhosa para tu adotar. Informações fundamentais. E aí eu vou te dizer, não vale só agora, eu vou sair da licitação. Isso é uma informação riquíssima para análise de concorrência, análise de mercado, para o privado também. Porque o preço para o órgão público, ele não é tão mais diferente que o privado. Né? Pelo contrário, claro que nós temos licitações, como tu trouxe, né, Leandro, que às vezes o valor é incompatível, está muito abaixo, mas a tendência é que os entes públicos licitem com valores justos.
E a gente Mercado. acima do mercado, porque o mercado privado não é valor justo, né? O privado tende a jogar teu preço para baixo, apertar teu preço, né? E eu vejo isso, inclusive, como prática de várias entidades que eu acompanho, principalmente em serviço, né? Então, por exemplo, muitas das empresas que licitam serviço de engenharia, qual é a base para licitação? Tabela do CREA. E a gente sabe na prática de mercado que a tabela do CREA é acima do que o mercado está disposto a pagar por um trabalho de um engenheiro, né? Um projeto arquitetônico, lá que um órgão tem que contratar, tabela do CAU, né? Do Conselho de Arquitetura, que é uma tabela. Serviços jurídicos, tabela da OAB, né? Por quê? Porque o próprio ente público ele tem que servir de exemplo para as regras. E a regra, qual é a regra? Se eu tenho uma entidade de classe que regulamenta um preço, eu como órgão tenho que seguir o preço. E a gente sabe que a prática de mercado não é essa, né? Não. O mercado não vai querer pagar a tabela do CREA, do CAU, da OAB, do CRC, da contabilidade. Então, tu tem um potencial de ganho até maior em cima disso. Por isso que olhar para o portal Transparência, ver quem são teus concorrentes e ver o preço, pode ser um baita balizador de estratégia, não só para licitar, mas para o mercado também. Gente, para encerrar esse nosso papo, que dá para ficar o dia inteiro aqui falando sobre licitações, né? E sobra para mim a função de encerrar o plano de voo. O que é que os empreendedores e empreendedoras precisam ficar atentos na sua documentação, na sua questão fiscal, para poder estar habilitado para participar da licitação? Tem umas regras, né? Tem problema? Tem problema, mas o microempresário e o empresário de pequeno porte que está com alguma restrição na sua regularidade fiscal ou na sua regularidade trabalhista, ele pode participar das licitações com esta restrição, apresentar uma certidão positiva indicando que há débitos de determinados tributos, e ele, após todo o processo de participação, no momento que ele for declarado vencedor, ou seja, apresentar a melhor proposta, ele tem um prazo de 5 dias úteis para buscar aquele órgão onde ele tem a restrição, fazer uma negociação, não necessariamente quitar a dívida, mas fazer um parcelamento, por exemplo. Uma boa-fé. Uma boa-fé, né, e apresentar uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então, esse é mais um diferencial, mais uma vantagem competitiva para as micro e empresas de pequeno porte, que as empresas com porte demais não têm. Se a empresa com porte demais apresentar uma certidão com restrição, ela é inabilitada na hora. E a ME ou a EPP, ela tem mais este benefício, mais esta vantagem competitiva. E até para contextualizar, né, já um conceito que nós que vivemos o meio empresarial conhecemos, né? Quando a gente fala de porte demais, são empresas com faturamento acima de 4.800.000 reais ano, né? E também tem aqui, a gente não vai mais ter tempo de entrar nesse assunto, mas pesquisando a plataforma do Sebrae, a gente tem bastante conteúdo, buscando empresas como a Sabado, que são especialistas, e existe uma série de outros benefícios da licitação, não só as exclusivas para micro e pequenos negócios, mas mesmo uma licitação que médias e grandes participam, ser micro e pequeno, quando você atesta isso lá no documental, que você é micro e pequeno, você também tem alguns outros benefícios, poder gerar contraproposta dentro de regras que existem, né? Então também vale pesquisar um pouco mais outros benefícios que as micro e pequenas têm para poder participar de licitações e poder abocanhar um pouco desses 1 trilhão e 300, 400 bilhões que estão na mesa todos os anos para comprar. E obviamente, olhando para esse número, o pequeno empresário já entendeu que não existe empresa privada no Brasil que gaste mais do que isso comprando, né? 1 trilhão e 400 bilhões por ano. Gente, a dica hoje foi quente, hein? Leandro, te agradecer demais por todas essas informações que você trouxe, generosidade em dividir com a gente, com os nossos queridos ouvintes do Plano de Voo, tantas informações, eu tô com a cabeça aqui a mil. Te agradecer também por tu teres vindo de Pelotas para estar aqui no estúdio hoje com a gente, né, Rômulo? A gente pode sim, e fizemos muitos papos digitalmente, mas é bom estar sentado aqui, né, frente a frente conversando, o papo flui melhor. Então quero te agradecer demais e volta sempre com informações boas como essa de como a gente ganhar mais dinheiro.
Com certeza, estamos só aguardando o novo convite de vocês aí, o tema é extenso, como você disse, a gente fica horas, um dia inteiro aqui debatendo, né, trazendo essas oportunidades para os empresários. Preciso voltar, estou devendo umas caixas de doces lá da capital nacional do doce, preciso retornar aqui, né, um compromisso nosso. Isso é um compromisso agora. É um compromisso, com certeza. A Fena Doce licita? A Fena Doce não licita. Infelizmente não licita. Eu ouvi dizer que licita e paga com caixas de quindim, sabe? É permuta. A Fena Doce paga com permuta. Gente, uma satisfação enorme para nós da Sabado participar com vocês aqui. Tá? Agradeço imensamente o convite do Sebrae, né, o convite do Rômulo. Prazer imenso te conhecer aqui, uma pessoa extraordinária. E a gente fica à disposição para retornar quando vocês quiserem. Muito obrigada, estejam convidados já. Rômulo, te agradecer mais uma vez, sempre trazendo assuntos e cases especialistas muito importantes aqui para a gente ajudar os empreendedores e empreendedoras do nosso estado. Obrigada, Rômulo. Eu que agradeço mais uma vez, estou só esperando a cópia da chave do estúdio, porque eu estou vendo tanto aqui, né, no plano de voo. Isso, eu vou deixar para ele chegar. Eu quero entrar na folha de pagamento da agência e quero a chave do estúdio para estar toda semana gravando um plano de voo. E aquele obrigada mais do que especial é para você que embarca com a gente nessa aventura mais uma vez. Escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.